E se o jogador que treinou com Messi todos os dias e enfrentou Ronaldo nos clássicos mais brutais do futebol moderno, finalmente admitisse algo que nunca ousou dizer enquanto ainda jogava? Gerard Piqué quebrou o silêncio. E a sua confissão muda tudo, porque, segundo ele, um deles não te vence com força, nem sequer te vence com velocidade. Ele te vence fazendo você defender a realidade errada, e o outro faz você ter medo de ser humano. Então a pergunta é simples: quem foi realmente mais difícil de defender, Messi ou Ronaldo? Antes de começar, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque o que você está prestes a ouvir vem de alguém que esteve exatamente entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E sobreviveu aos dois. Para entender por que as palavras de Gerard Piqué impactam tanto, é preciso entender quem ele realmente é nesta história. Piqué não era apenas mais um defensor observando a grandeza de longe. Ele viveu isso todos os dias, em cada treino, em cada noite, sob pressão máxima. Por mais de uma década no FC Barcelona, ele compartilhou o campo e o vestiário com o Lionel Messi. Viu como Messi treinava em silêncio, como caminhava enquanto outros corriam, como destruía sistemas defensivos sem nunca levantar a voz. Ao mesmo tempo, Piqué foi um dos defensores que mais frequentemente enfrentou Cristiano Ronaldo diretamente durante os anos mais ferozes do El Clásico e da Liga dos Campeões. E aqui está o paradoxo. Aos 38 anos, Messi ainda lidera as estatísticas ofensivas, ainda acumula números que parecem zombar do tempo, com mais de 70 participações em gols em uma única temporada em todas as competições. Ronaldo, no auge, entregava entre 50 e 60 gols por temporada, transformando partidas de mata-mata em palcos pessoais. Duas lendas, dois monstros estatísticos. Mas, segundo Piqué, os números não explicam o verdadeiro problema, porque defendê-los nunca foi sobre carrinhos, foi sobre sobreviver ao que acontece antes do carrinho. Então, como um único homem, viveu ambas as experiências de formas tão diferentes. Durante anos, Gerard Piqué evitou essa conversa, não porque não tivesse uma opinião, mas porque o futebol, especialmente no mais alto nível, é político. E quando você ainda está jogando, cada palavra vira uma manchete, cada nuance se transforma em uma arma. Vestindo a camisa do Barcelona, como ele poderia dissecar abertamente Messi sem parecer parcial? E como poderia analisar Ronaldo sem reabrir antigas guerras do clássico? Então Piqué permaneceu em silêncio, até a aposentadoria. Só depois de se afastar dos gramados, algo mudou. Não havia mais vestiários para proteger. Não havia mais rivalidades para alimentar. Não havia mais necessidade de agradar a ninguém. Em uma entrevista longa e reflexiva, Piqué finalmente foi questionado sobre aquilo que os torcedores se perguntavam há mais de uma década. Você jogou com Messi e defendeu contra Ronaldo. Quem foi mais difícil de enfrentar? Ele não respondeu imediatamente. E essa pausa importou. Porque quando um defensor como Piqué hesita, não é por dramatização, é porque a verdade é desconfortável. Então ele disse algo que soou simples, mas não era. Não se trata de quem é melhor, se trata de como eles te destroem. Esse foi o momento. Não um debate sobre troféus, não uma lista de bolas de ouro, mas a confissão de um defensor que havia ficado fora de posição, sem fôlego e sem respostas diante de ambos. E o que ele revelou em seguida explica por que defender Messi e Ronaldo parecia dois esportes completamente diferentes. Quando Gerard Piqué fala de Lionel Messi, o tom muda, não mais alto, não mais emocional, mais baixo, porque Messi, segundo Piqué, nunca foi um problema que você pudesse resolver com agressividade. Você não o sente, explicou Piqué certa vez. E esse é o perigo. Como defensor, você é treinado para ler sinais. Uma queda de ombro, uma aceleração repentina, uma mudança de direção. Messi não te dá nada disso. Ele não anuncia sua intenção. Não acelera quando você espera. Às vezes, nem parece que está atacando.
E nesse momento você já está perdido. Piquet descreve isso como uma distorção da realidade. Você acha que está no lugar certo. Seu corpo está bem posicionado. A linha ali está compacta. O ângulo está fechado. Mas Messi não ataca você. Ele ataca o espaço que você ainda nem percebeu. Um passo para a esquerda. Tarde demais. Meio segundo de hesitação. Fatal. É por isso que tantos defensores de elite parecem ridículos contra ele. Não porque sejam lentos, mas porque estão defendendo a situação de ontem, enquanto Messi já está jogando a jogada de amanhã. Aos 38 anos, quando a velocidade explosiva deveria ter desaparecido, Messi ainda faz isso. Ainda tira defensores da posição, ainda força blocos defensivos inteiros a colapsarem com um único toque. Mais de 70 participações em gols em uma temporada não são apenas números, são a prova de algo mais profundo. Messi não vence os defensores, ele os reprograma. Quando você percebe que estava errado, o passe já foi dado, o chute já foi executado, e você fica se fazendo a pergunta mais dolorosa do futebol: como ele chegou ali quando eu tinha certeza de que estava certo? Segundo Piquet, essa sensação é pior do que ser superado na velocidade, porque a velocidade pode ser respeitada, mas estar errado, sem saber por quê, isso fica com você. Se Messi faz você questionar sua percepção, Cristiano Ronaldo faz você questionar sua coragem. Segundo Gerard Piquet, defender contra Ronaldo nunca foi silencioso, era barulhento, físico e implacável. Com Cristiano, explicou Piquet, você não pode desligar, nem por um segundo, porque Ronaldo não precisa que você esteja mal posicionado. Ele só precisa que você seja imperfeito, um passo profundo demais, um salto meio segundo atrasado, um olhar para a bola em vez de para o homem. Isso é suficiente. Ronaldo ataca os defensores diretamente, desafia você pelo alto, na área, em transição, força duelos onde a dúvida é punida imediatamente. E o medo não vem do que ele faz uma vez, vem do que ele faz de novo e de novo. Como defensor, você começa a pensar à frente. Se eu perder este duelo, é gol. Se eu calcular mal este salto, é gol. Se eu relaxar por um único momento, é gol. Essa pressão psicológica se acumula. Aos 60 minutos, suas pernas ainda estão lá, mas sua mente não. É por isso que Ronaldo marcou tantos gols decisivos em jogos de mata-mata da Liga dos Campeões. É por isso que seus números explodem quando a margem de erro desaparece. Ele não dobra o sistema como Messi, ele quebra o indivíduo. Piquet admite que contra Ronaldo, os defensores muitas vezes defendem para não perder, em vez de defender para ganhar. E isso já é derrota, porque quando o medo entra na sua tomada de decisão, o seu timing desaparece. O posicionamento dele acompanha, e de repente o gol que você tentava evitar se torna inevitável. Messi te confunde, Ronaldo te assusta. Dois pesadelos diferentes, igualmente destrutivos. O que torna a confissão de Gerard Piquet tão poderosa não é que ele escolha um lado, é que ele se recusa a fazê-lo. Na história do futebol, já vimos atacantes extraordinários antes. Ronaldo Nazário destruía defesas com velocidade. Zinedine Zidane dominava o espaço com elegância. Thierry Henry combinava os dois. Mas as palavras de Piquet sugerem algo sem precedentes. Nunca antes dois jogadores existiram ao mesmo tempo, criando duas formas completamente diferentes de trauma defensivo. Messi obriga as equipes a redesenharem sua estrutura. Ele não se importa com seus gatilhos de pressão, sua linha defensiva ou seu sistema de marcação. Ele faz o sistema parecer obsoleto. Ronaldo obriga os indivíduos a ultrapassarem seus próprios limites. Ele não se importa com o quão compacto é o seu bloco. Ele ataca sua concentração, seu timing, sua coragem. E isso explica algo crucial. Por que alguns defensores dizem que Messi é impossível de ler? Porque outros dizem que contra Ronaldo é impossível relaxar. Um destrói a geometria, o outro destrói os nervos. É por isso que o debate sobre o GOAT nunca termina. Porque os torcedores discutem com números, enquanto os defensores lembram de sensações, a sensação de estar no lugar certo e ainda assim perder.
ou a sensação de saber exatamente o que vem e ainda assim não conseguir parar. A confissão de Piquet não encerra o debate, ela o redefine. Ela nos diz que a grandeza não é medida apenas em gols ou troféus, mas no tipo de medo que você planta na mente do adversário. E talvez a verdade mais desconfortável seja esta: o futebol nunca soube como defender nenhum dos dois, e talvez nunca mais existam dois como esses novamente. Então, quando Gerard Piquet diz que um faz você defender o espaço errado e o outro faz você temer um erro, ele não está comparando troféus, está descrevendo a sobrevivência. Agora é a sua vez. Se você fosse um defensor, preferiria ficar confuso por 90 minutos ou aterrorizado por 90 minutos? Conte pra gente nos comentários. Se este vídeo fez você pensar de outra forma sobre Messi e Ronaldo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias contadas sem filtros. Porque às vezes a verdade não vem dos números, vem de quem teve que enfrentá-los. Depois que a entrevista terminou, Piquet acrescentou uma última frase que nunca vira manchete, mas deveria. Ele disse que contra Messi você se sente idiota, mas contra Ronaldo você se sente culpado. Culpado porque sabia o que ia acontecer, culpado porque se preparou para isso, culpado porque todos vão dizer que você deveria ter feito melhor. Messi te deixa sem explicações, Ronaldo te deixa sem desculpas. E essa diferença importa, porque a cultura do futebol perdoa a confusão, nunca perdoa os erros. É por isso que alguns defensores reassistem jogos contra Messi em silêncio, enquanto os jogos contra Ronaldo se repetem na cabeça deles por anos, não como highlights, mas como advertências. Há um último detalhe na história de Piquet que raramente é discutido. Quando os defensores falam de Messi, eles abaixam a voz. Quando falam de Ronaldo, eles a elevam. E isso diz tudo. Messi te humilha em silêncio. Não há um duelo a perder, nem um choque para apontar, nem um erro específico para culpar. O replay nem sequer te ajuda. Você só vê o espaço se abrir e se pergunta por que não sentiu isso antes. Ronaldo te humilha publicamente pelo alto na área, diante de milhões, com um salto, uma arrancada, um chute que diz ao mundo: você chegou tarde. A confissão de Piquet nos obriga a fazer uma pergunta que os torcedores raramente consideram: o futebol é mais cruel quando expõe sua fraqueza ou quando faz você duvidar da sua inteligência? Porque Fim. Os defensores não lembram dos gols, eles lembram da sensação depois do gol. E Messi e Ronaldo deixaram duas cicatrizes muito diferentes. Então agora, perguntamos a você: se tivesse que escolher um pesadelo como defensor, perder sua posição ou perder seus nervos, qual te quebraria mais rápido? Escreva sua resposta nos comentários. E se você gosta de histórias de futebol contadas de dentro da batalha, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Porque as lendas são admiradas pelos torcedores, mas são definidas pelo medo que criam em seus rivais.